A cidade de Nova York está fazendo uma experiência em 125 de suas 1.700 escolas públicas com um ambiente virtual de aprendizagem. Mas essa iniciativa americana não é a única. Muitas escolas, inclusive no Brasil, já usam recursos virtuais em salas de aula normais para melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Vamos saber um pouco mais sobre essas experiências com a Ana Penido, do Instituto Inspirare, que trabalha com novas experiências de educação. É isso, Ana? É isso. Então conta pra gente, você conhece essa experiência americana? Me interessou bastante porque eles estão usando isso em escolas públicas, né? É desafiador, né? Bem desafiador. Eu ainda não conheço pessoalmente. Mas ela começa a ser um modelo para quem quer realmente levar essa experiência de misturar o virtual com o presencial dentro de sala de aula para escalas maiores, né? Para redes públicas de ensino. Sim. É muito interessante porque eles já ganharam um prêmio, mesmo que ainda estejam trabalhando num piloto dessa experiência. É uma pequena parte. Uma pequena parte, que é assim que começa. Tá. Mas existem muitas pesquisas já sendo feitas nos Estados Unidos, por exemplo, desse tipo de iniciativa, que eles chamam lá de blended learning, ou ensino híbrido, em que realmente não é o ensino à distância, em que você fica na sua casa e só utiliza a plataforma virtual. O professor, na sala de aula, ele tem momentos presenciais com seus alunos e esses momentos presenciais acabam sendo mais de experimentação, de mediação de diálogo, e a transmissão de conteúdos, ela passa em grande medida para a plataforma virtual, que é o quê? Como se fosse uma página no Facebook, cada aluno tem a sua página, e ali ele vai escolher como que ele gostaria de aprender. Se através de videoaulas, se através de games, de textos, de exercícios, de debate com outros colegas. Não tem um controle do professor? O professor, ele media, ele acompanha, mas muitas do roteiro pode ser traçado pelo próprio aluno. Agora, o que acontece? Tudo isso, essas plataformas, elas estão baseadas num conceito que é chamado de ensino adaptativo, ou adaptive learning, que são algoritmos que ajudam você a identificar realmente em que medida o aluno já compreendeu um conteúdo e em onde que ele ainda não entendeu. O que ele ainda não entendeu, isso pelos exercícios que ele faz, pelo como ele frequenta aquela sala de aula virtual, é isso? Na verdade, são testes em que ele vai fazendo exercícios e a partir das respostas que ele vai dando, o computador vai entendendo o que ele está chutando, o que ele realmente está dominando 100%, que componente daquela resposta que o impediu, por exemplo, de chegar até a resposta certa. Enfim, então, é todo um processo de você analisar comportamento de resposta, mas dentro do que eles chamam de resposta por item, né? Em que você vai fazendo... Teoria de resposta por item. Exatamente. Essa teoria de resposta por item, ela vai mostrando mesmo o passo a passo do raciocínio do aluno para entender o que ele precisa aprender. Essa plataforma americana funciona desse jeito, mais ou menos? Com base no ensino adaptativo, e você vai oferecendo, então, o que é interessante nesse tipo de teste é que não é só para avaliar se o aluno merece passar para o ano seguinte ou não. Ele vai dar um feedback para o aluno, para que o aluno possa orientar o seu estudo. Então, olha, você ainda não aprendeu isso, isso e isso. Vá lá na sua plataforma ou vá lá com o seu professor e explore esse assunto que você ainda não aprendeu. Entendeu? Então, outra... Isso parece meio coisa de sonho, né? Mas isso já existe, esse software já existe, está sendo testado, mas não se sabe ainda qual vai ser o resultado disso. Não só existe, como aqui no Brasil também já tem várias startups ou empresas iniciantes, né, de educação que estão desenvolvendo plataformas adaptadas à realidade brasileira. Mas já em sala de aula, não? Eles estão desenvolvendo alguns, como por exemplo o QMágico, já está experimentando em sala de aula. Chama o quê?
Q mágico, ou quadrado mágico. Tá. É desenvolvido por um aluno do ITA, jovem, Thiago Feijão, 23 anos, que juntou ali os seus colegas e desenvolveu essa plataforma. E tem um outro grupo também ligado ao ITA, mais pessoas que fizeram também mestrado em Stanford e tudo mais, que estão desenvolvendo através da Geek, que é uma outra iniciativa também, plataformas dessa natureza. Então, a gente rapidamente, em curto prazo, vai começar a experimentar o que está acontecendo em Nova York e também em escolas aqui no Brasil. Escolas privadas, provavelmente. Provavelmente começarão nas privadas, que tem mais flexibilidade, né, para inovar. Mas não acredito que demore de chegar nas públicas, até porque essas metodologias, elas vão dar resposta a muitos dos desafios que a gente tem. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem hoje um desafio grande, que é déficit de professor, Sim. menos professor do que a necessidade, e ao mesmo tempo uma dificuldade na qualificação desse professor. Quer dizer, se você tem uma plataforma como essa, não é que você vai substituir o professor de forma nenhuma, mas você vai complementar o trabalho que às vezes o professor não está dando conta de fazer, ou vai liberar o professor de ter que ser só um transmissor de conteúdo para ele ser um provocador de discussões e para fazer coisas que hoje estão muito fortes dentro do processo educativo, que é envolver o aluno na solução de problemas concretos. Não ficar só naquele negócio de transmitir o conhecimento e vou lá fazer o exercício para ver se eu adquiri aquele conhecimento, mas eu vou aplicar esse conhecimento na prática. Por exemplo, a gente tem um professor aqui de uma escola pública de Ubatuba que está desenvolvendo um satélite junto com seus alunos de 12 anos. Nós demos essa notícia aí. Então, quer dizer, ele ali está fazendo com que os alunos apliquem os conhecimentos que eles estão adquirindo na prática. Não é só fazendo o exercício, mas tem além de ser mais fácil dar significado, sentido ao aprendizado, o cara... O aluno, ele se sente prestigiado, ele se sente motivado, porque o que ele está fazendo não é em vão, não é só para o professor dar uma nota para ele. Então, quer dizer, isso ajuda também a estimular o aluno que vive com tecnologia em volta, mesmo aqueles que não vivem, têm vontade de viver e precisam aprender com isso, a ficar mais tempo na escola. Agora, isso não dependeria também de um investimento, vamos pensar aqui, o investimento da escola, que a escola tem que fazer. Não teria que ter um computador por aluno? A gente não cai naquela questão de um computador por aluno? Olha, não necessariamente você precisa ter um computador por aluno, até porque na maioria das escolas que já estão fazendo blended learning nos Estados Unidos, o professor ele divide a turma em grupos, em subgrupos, enquanto uns estão fazendo a experiência mais prática, outros estão no computador, outros estão fazendo exercícios, então você tem um rodízio, uma rotatividade das atividades até para ficar mais dinâmico e você ter grupos menores, que às vezes numa sala de 40 alunos o professor consegue trabalhar com 15, 20, 10 às vezes, porque os outros estão em outras atividades. Mas eu acho que no desejável, o tablet vem para responder um pouco a essa possibilidade. Que tudo é uma coisa, uma plataforma de internet, né? O tablet, ele pode ter ali os livros didáticos todos, pode ser um caderno, pode ter as plataformas adaptativas, quer dizer, ele pode ter o Google para ajudar em todo um universo amplo de pesquisa e ele tem um custo bem mais acessível. Tanto é que o ministro Mercadante agora está comprando tablets para todos os professores de ensino médio do Brasil inteiro. E ele foi fazendo a conta que esses tablets vão custar menos do que, por exemplo, uma assinatura de jornal. E ali o professor tem condição de ter acesso ao jornal e a muitos outros recursos. Isso aí é bastante interessante. Bom, então quer dizer, você acha que não há necessidade de todo mundo ter seu computador numa sala para desenvolver um projeto como esse? Se numa sala tiver lá 10 computadores, mas aí a sala tem que ter, não dá para ser um laboratório de informática, né? Hoje as escolas públicas brasileiras têm lá, às vezes, um laboratório de informática, o computador fica distante da sala, né? Não é a mesma coisa. Então os alunos vão para o laboratório para ter aulas de informática. Isso é inclusão digital. Não é disso que nós estamos falando, tá certo? Exatamente. Acho que essa é a principal distinção.
Até o momento, a gente falava de tecnologia na educação como inclusão digital, como aprender a usar o computador. Hoje não é o aluno que tem que aprender a usar o computador, porque ele quase que já nasce sabendo, ele já vem alfabetizado digitalmente de berço quase. Mesmo aqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade, eles têm ali uma lan house, porque é tão atraente para ele que ele vai dar um jeito de conseguir ter esse acesso. O que a gente está falando agora é de modificar a dinâmica de sala de aula, trazendo a tecnologia para o dia a dia do professor e do aluno, ali no português, na matemática, na física. Não é ir para o laboratório, de fato é o computador vir para a sala de aula. E já tem trabalhos acadêmicos buscando esse... Porque aí tem que ter há uma questão pedagógica envolvida, tá certo? Você tem que usar o computador da maneira correta e não simplesmente usar o computador. Isso que você está falando. Tudo bem, tem lá a teoria de resposta ao item, que o aluno conforme vai fazer. Mas o que ensinar? Como ensinar? Com que metodologia usar essa tecnologia? A gente tem isso. Então, nós ainda temos poucas pesquisas acadêmicas sobre essas novas maneiras de usar a tecnologia, mas algumas pesquisas mais, digamos assim, de estudiosos mais afastados do mundo acadêmico e mais dentro das organizações de inovação educacional. Então, existe um estudo que, inclusive, a gente divulgou na plataforma da qual eu faço parte, né, que é o www.porvi.org, uma pesquisa que foi feita sobre blended learning, ou esse ensino híbrido, em já quase 50 escolas nos Estados Unidos que estão fazendo essa iniciativa em diferentes gradações. Desde o aluno autônomo, aprendendo sozinho com a plataforma, até um uso ainda muito incipiente. Então, a pesquisadora, ela visitou todas essas experiências, escolheu as especificidades e ali ela vai fazendo algumas aferições sobre o que é interessante e o que pode funcionar a depender da condição que a própria escola tem. Tanto de recursos tecnológicos quanto de qualificação do professor. Porque aí tem essa necessidade, né? O professor tem que se qualificar para esse trabalho, né? Sem dúvida. E aí tem o outro desafio. As faculdades de pedagogia, os cursos de licenciatura ainda não fazem esse tipo de formação, né? A gente ainda, inclusive, tem déficits na formação do professor para usar métodos mais convencionais, mais tradicionais. Imagine para a incorporação dessas novas metodologias. Universidades estrangeiras, você tem notícia disso? Elas usam nos seus cursos de pedagogia essas plataformas, quer dizer, usam essa coisa híbrida, esse trabalho híbrido já ou não? Olha, especificamente, porque isso é um movimento que está mais forte nos Estados Unidos, eles estão sendo obrigados a fazer esse tipo de inserção desses novos conteúdos dentro da formação do educador. E algumas redes de ensino, como foi o caso de Nova York, estão buscando alternativas também. Então, junto com a plataforma para essas 125 escolas, vem também a formação do professor para usar a plataforma. Então, às vezes, quando ainda não aconteceu na formação inicial do docente, vai acontecer em serviço a partir da aplicação da incorporação. Na verdade, isso é uma coisa nova no mundo inteiro, né? Bom, mas eu queria repetir aqui, www.porvir.org. Muito bem. Então, aqui eu posso encontrar algumas informações sobre novas tecnologias para a educação, é isso? Nessa plataforma, nós estamos mapeando inovações em educação no Brasil e no mundo e disponibilizando isso para aqueles que tomam decisão, aqueles que tocam a educação no dia a dia, como forma de inspirar. Não é trazer receitas, mas de alguma maneira ir gerando novos debates sobre novas tendências, para que a gente não espere a coisa se consolidar em outros lugares, a gente possa estar também na linha de frente. Tá certo. Muito obrigado, Ana Penedo. Obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV.